Fala galera, vamos de revisão. O tema que a gente vai abordar nesse vídeo é ciclo celular. Primeira questão, uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O ciclo celular é um período entre o surgimento de uma célula por divisão celular até o momento em que esta célula se dividirá novamente para a geração de células filhas. Na maior parte do ciclo celular, a célula encontra-se na fase de... Esta fase é ainda dividida em 3 períodos. Bem, se eu tenho 3 períodos, eu já sei que aqui em cima ele quer que a gente escreva intérfase. É a intérfase, período que precede a divisão. Sendo que no período ocorre a duplicação do material genético, subfase S ocorre a duplicação do material genético. E destas células foram já estimuladas a entrar em divisão. No processo de divisão celular, que é subdividido em 4 fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, ocorrem eventos marcantes que identificam essas fases como a segregação das cromátides irmãs para os polos opostos durante a fase de a separação ocorre na anáfase. Com isso a gente marca um gabarito com tranquilidade, letra B de bola. Esse é o gabarito, letra B. Mas existem algumas coisas que são relevantes e que valem muito a pena a gente colocar em pauta de discussão. A intérfase ela é dividida em 3 subfases. Você tem uma subfase chamada de G1, uma subfase chamada de subfase S, uma subfase chamada de subfase G2. Após G2, a célula entra em fase proliferativa. Mitose, se for uma célula somática, meiose, se for uma célula germinativa. E aí essas 2 fases proliferativas, mitose ou meiose, elas são caracterizadas pela prófase, metáfase, anáfase, seguido pela telófase. Alguns autores colocam a prometáfase, mostrando a transição da prófase para a metáfase. Muitos autores também colocam a citocinese, que é o evento de divisão citoplasmática separado da telófase. Então, se em algum momento você vir prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, ele somente desmembrou a prófase, e ele desmembrou a telófase. Bem, existem alguns eventos que são marcantes em cada uma dessas fases, né? Em G1, período interfásico de maior tempo, a tua célula está sintetizando uma grande quantidade de proteínas. E aí, pelo fato dessa célula estar sintetizando uma grande quantidade de proteínas, a gente pode afirmar que o DNA se encontra com o estado de cromatina. Na subfase S, a gente vai ter a duplicação do material genético. E G2 é um período de tempo adicional onde a célula se mantém produzindo proteínas. Mas é um intervalo de tempo muito reduzido quando comparado a G1. Esse G vem de gap, que seria um intervalo de tempo onde a célula está fabricando proteínas. Obviamente que existem eventos no controle do ciclo celular, que a gente já discute em seguida, que são importantes e que ocorrem em cada uma dessas etapas. Entrou na fase proliferativa, você vai ter na prófase a compactação do material genético, e aí os cromossomos começam a se visualizar, você começa a formar o fuso acromático, os polos começam a se tornar equidistantes, a carioteca se desorganiza, o nucleolo se desorganiza e aí você inicia a ligação do fuso acromático ao cinetócoro, que seria uma fração proteica localizada na região do centrômero. Se você estiver trabalhando com a prófase 1 da meiose, você ainda vai ter o pareamento dos homólogos com a ocorrência do cross. Na metáfase, os cromossomos se alinham no equador, formando uma placa simples ou uma placa dupla, se for meiose, né? Levando em consideração que houve pareamento. E aí na anáfase a gente separa as cromátides ou separa o par de homólogos, levando em consideração que houve o pareamento lá na meiose. A telófase é um momento em que a gente tem a reconstituição da célula e a divisão citoplasmática, e se você estiver trabalhando com a divisão meiótica, você ainda vai ter a segunda etapa, a meiose 2, que é semelhante à mitose, mas que tem número de cromossomos reduzidos à metade. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Uma questão da FMP. Na maioria das células eucarióticas, o sistema de controle do ciclo celular ativa a progressão do ciclo em 3 principais pontos de verificação. O primeiro ponto de verificação é no final de G1. O segundo ponto de verificação é na transição de G2 para M, ao final de G2. E o terceiro é a transição da metáfase para a anáfase, ao final da metáfase.
A figura ao lado representa o sistema de controle do ciclo celular em células eucarióticas. No segundo ponto de verificação, o evento do ciclo celular que já está concluído o primeiro ponto de verificação que acontece em G1, o primeiro checkpoint, ele avalia basicamente duas coisas. A primeira, a célula cresceu o suficiente, ou seja, você teve uma alteração significativa na relação superfície-volume? Esse é o questionamento. Você teve um aumento significativo, você teve uma redução significativa na relação entre a superfície e o volume? Porque se essa célula vem fabricando proteínas e ela vem aumentando o seu volume, o crescimento volumétrico ele se dá em uma grandeza cúbica. A área superficial se dá numa grandeza quadrática. Então, essa relação superfície-volume cai. É importante que você tenha uma redução na superfície-volume, porque isso indica que o potencial de trocas com o ambiente se torna cada vez mais limitado, levando-se em consideração o volume citoplasmático. Isso poderia fazer com que você tivesse um decréscimo na taxa metabólica. Então, a célula avalia a relação superfície-volume para que ocorra a progressão para a fase seguinte. Ela também avalia se os fatores de crescimento, os tais fatores tróficos, ela também avalia se os fatores tróficos, se os fatores de crescimento estão disponíveis no tecido. Fatores tróficos são pequenas moléculas que sinalizam a necessidade da proliferação, que indicam um momento propício para que a célula prolifere. Você tem inúmeros tipos de fatores de crescimento. Um deles bastante comum é o IGF-1, que seria um fator de crescimento similar à insulina. Esse aumenta muito, inclusive, com a expressão do GH, hormônio do crescimento. Então, você tem uma intensa atividade proliferativa se os fatores tróficos estão presentes. Se esses fatores tróficos não estiverem presentes, ou se você não tiver tido alteração na superfície e volume, essa célula entra em um estado especializado chamado de G0, onde ela se mantém até que as condições se tornem viáveis para a proliferação. Se estiver tudo bem, se eu tiver tido uma alteração na superfície e volume, se os fatores tróficos estiverem presentes no ambiente, a gente segue para a subfase S, onde a gente vai ter a duplicação do material genético, onde o DNA é duplicado. G2 é um intervalo de tempo onde a gente mantém a síntese proteica. Na verdade, em G2, o que a gente avalia é se o material genético foi replicado corretamente. Esse é o objetivo. Então, G2 literalmente é um gap, um intervalo de tempo em que a gente checa se o material genético foi replicado corretamente para que essa célula possa seguir para a fase proliferativa. Se existir algum tipo de erro, é possível que a gente faça a correção desse erro. A célula eucariótica, ela dispõe de mecanismos moleculares para fazer o reparo desses erros que existem no DNA. Isso, inclusive, é o que faz com que a célula eucariótica tenha uma baixa taxa de mutação. Ela tem um mecanismo de reparo que é muito eficiente. Caso não seja possível fazer o reparo, essa célula comumente entra em apoptose, que seria a morte celular programada. A apoptose envolve a atividade de um conjunto de enzimas chamadas de caspases, que são ativadas por uma cascata de sinalização, por uma série de reações que dependem de outras enzimas, algumas inclusive que extravasam do lisossomo. Então, hoje, a gente sabe que o lisossomo tem uma interferência direta na ativação da cascata de sinalização para a apoptose. Então, repetindo, se os fatores de crescimento estiverem presentes, se eu tiver tido uma alteração na superfície e volume, eu sigo para a fase S. Do contrário, eu me mantenho num estado especializado G0. Se tiver tudo bem, se todos os fatores tróficos estiverem presentes, se eu tiver tido uma redução na superfície e volume, eu duplico o meu material genético e entro imediatamente em G2. Em G2 eu checo se o DNA foi duplicado corretamente. Se não foi, faz o reparo. Se não for possível fazer o reparo, entra em apoptose, descarta essa célula anômala, porque é melhor do que manter ela proliferando no tecido. Em determinadas situações, essa célula pode se manter em atividade proliferativa e aí você acaba tendo o surgimento de um tumor, uma célula que prolifera de forma anormal. O último ponto de checagem acontece exatamente na metáfase. Na metáfase, a gente checa se todos os cromossomos estão ligados às fibras do fuso acromático. É importante que todos os cromossomos estejam ligados
as fibras do fuso acromático. As fibras do fuso acromático. Caso contrário, é possível que você tenha um erro na anáfase por não disjunção, pela não separação, ou das cromátides ou do par de homólogos, depende da fase proliferativa, se é mitose ou meiose. De qualquer forma, é importante que você tenha todos os cromossomos ligados às fibras do fuso. Na verdade, a gente checa se todos os cromossomos estão ligados às fibras do fuso e se eles estão alinhados no equador. Esses são os pontos de checagem. Então, repetindo mais uma vez, em G1, a gente checa a relação superfície-volume e a gente checa se os fatores de crescimento, se os fatores tróficos estão presentes no ambiente. Na transição de G2 para M, a gente checa se o DNA foi duplicado corretamente, se ele foi duplicado corretamente. Do contrário, corrige o erro ou encaminha a célula para a apoptose. E na metáfase, transição para anáfase, a gente checa se todos os cromossomos encontram-se ligados às fibras do fuso e checa também se os cromossomos estão alinhados no equador. Vamos para a pergunta. No segundo ponto de verificação, do ciclo celular que já está concluído o que já foi concluído nesse processo? O fuso mitótico, né? O segundo ponto de verificação, vamos lembrar aqui que é em G2, né? Vamos marcar aqui para a gente não se perder. O segundo ponto de verificação é aqui, em G2. Em G2 já se formou o fuso mitótico? Não, isso aqui acontece na prófase, fase proliferativa. Condensação dos cromossomos? Ainda não. Você começa a condensar os cromossomos na prófase. Desintegração do envelope celular? Também não. Celular não, né? Nuclear, do envelope nuclear. Também não, isso acontece na prófase. Ordenação dos cromossomos na placa equatorial só na metáfase. Então a gente fica com a letra B. Eu tive a duplicação dos centrossomos. Centrossomos são os centríolos mais o material amorfo que vão estar formando lá o fuso acromático. Essa duplicação também ocorre aqui, ó, na subfase S. Duplica DNA, duplica complexo centrossômico. Vamos para a próxima. Mutação genética aumenta as chances de câncer e outras doenças. Pessoas com antepassados vegetarianos podem ter uma mutação genética que aumenta as chances do surgimento de cânceres e complicações cardíacas. A descoberta foi feita por cientistas dos Estados Unidos após análise genética de populações com histórico de alimentação com e sem carne. Os investigadores detectaram no segundo grupo uma alteração que leva à produção do ômega 6 em grande quantidade. Em excesso, esse ácido graxo essencial ao organismo pode causar inflamação no corpo, aumentando principalmente a suscetibilidade a tumores de cólon e outras doenças. Acerca das informações contidas no texto e dos conhecimentos relacionados ao tema, todas as alternativas estão corretas, exceto a... Eu odeio essas questões de exceto a, mas vamos lá. Mutações, ninguém busca o erro, né? A gente sempre busca marcar o que está certo. Enfim, mutações que afetem o funcionamento dos genes controladores do ciclo celular estão relacionadas ao surgimento de câncer. Até aí, ok. Existem duas classes de genes que estão mais diretamente relacionados à regulação do ciclo. Os proto-oncogenes, que disparam a formação de tumores, e os genes de supressão tumoral. Até aqui está perfeito. Inclusive, a gente tem um gene de supressão tumoral super famoso, que é o gene P53. O gene P53 aumenta a expressão da proteína P53, que consegue definir mecanismos de reparo no material genético, exatamente evitando que uma mutação se propague. Esse gene P53 também expressa a proteína P53, que também está relacionada com a via apoptótica, né? É mais interessante a gente descartar uma célula anômala do que manter ela proliferando no tecido. Se você tem uma mutação nesse gene de supressão tumoral, uma mutação no gene P53, você não expressa a proteína P53 e aí você tem uma maior predisposição a formar tumores. Grande parte dos tumores apresentam o gene P53 mutado. Então a afirmativa A, para a gente até agora, ela representa uma verdade. A gente não marca ela porque o cara quer a incorreta. Item B.
Mutações são alterações no material genético de um indivíduo, proporcionando o aparecimento de novas formas de um gene e, consequentemente, a produção de um novo produto gênico de uma nova proteína. Até aí, ok. Pode ser causada por erro no processo de replicação ou por agentes mutagênicos de origem biológica, química ou física. E aí eu já vi que eu vou ter problema no gabarito da questão. O problema de estudar biologia é isso, né? Por que eu fui estudar tanta biologia na minha vida? Ô desgraça. Ele provavelmente vai dizer que essa questão está errada. Provavelmente ele vai dizer que a questão está errada porque ele diz aqui, ó, pode ser causada por erro. Quando a gente fala sobre mutação, a gente frisa muito que as mutações ocorrem de maneira aleatória. E realmente são aleatórias. Eu posso ter sido exposto a um agente carcinogênico durante toda a minha vida e não desenvolver um tumor. Entende? Eu posso ter sido exposto a milhares de substâncias químicas, a milhares de espectros da radiação que são lesivos para o DNA, que são indutores da formação de tumores e nunca manifestar um tumor. Mas eu posso ser exposto e também manifestar um tumor. Então as mutações, elas são completamente aleatórias. Repare que a forma como ele escreve define uma possibilidade. Pode ser causada por erro no processo de replicação ou por agente. Pode. Não significa dizer que vai acontecer, mas poder pode. Então, ao meu ver, essa afirmativa ela é verdadeira. Mas eu tenho certeza que ele vai apontar essa como gabarito. Eu tenho certeza que os dois outros itens também serão verdadeiros. Quer ver? Os lipídios são moléculas orgânicas. Lipídio? Mas que coisa louca. O cara sai, que questão mal feita, mal pensada. O cara sai de mutação genética, câncer, um texto todo estruturado e vai falar de lipídio. Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos e álcool, que desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Os lipídios podem ser representados pelas gorduras, tudo certinho, não tem problema nenhum em relação a isso. A gente já falou sobre os lipídios numa aula de biomoléculas. O ácido desoxirribonucleico é o material genético da maior parte dos seres vivos. Ele contém a informação necessária para controlar durante a intérfase a sua replicação e a síntese proteica. Ok. A replicação do DNA ocorre na subfase S da intérfase, enquanto que a síntese de proteínas na subfase. Essa afirmativa está perfeita. Pode ter certeza, pesquisa aí que o gabarito oficial da questão é letra B. Gabarito oficial é letra B, mas eu quero que fique claro a minha opinião sobre essa questão. Muito mal formulada. Felipe, então por que você selecionou essa questão para estar no material? Exatamente para você entender que o vestibular nem sempre ele apresenta conceitos perfeitos. Lembrem que quem faz a prova é um professor e esse professor pode apresentar algumas falhas na sua formação. Nesse caso, eu nem acho que é uma falha de formação, acho que ele não atentou para a possibilidade. Quando eu digo que pode ser causada por erro, eu não estou determinando que é causada por um erro, e sim pode. Então, apesar do gabarito da questão ser letra B, dá uma conferida no gabarito, apesar de ser letra B, eu tenho plena convicção de que a letra B também seria verdadeira. Para mim, a questão não tem gabarito, vamos para a próxima. O gráfico a seguir mostra variações na quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular de uma célula animal. Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por duas cromátides, cada uma contendo uma molécula de DNA, e a ocorrência da migração das cromátides irmãs para os polos? Bem, vamos marcar as etapas do ciclo? Em G1, a quantidade de DNA não se altera. Em G1, a quantidade de DNA não se altera. Na subfase S, eu começo a replicação do material genético. Quando eu chegar na subfase G2, então, o material genético foi todo replicado. E esse período aqui, ó, ele poderia ser dividido, né? Porque após G2, eu tenho o material genético duplicado na prófase. Isso segue da prófase para metáfase. E só então, da prófase segue para metáfase. E só então eu vou para a anáfase, que é esse períodozinho aqui, né? Que é quando eu estou separando lá as cromátides ou os pares homólogos. Aqui eu já estou na telófase, seguindo novamente para G1. E aí o ciclo persiste. Então, ele quer saber em qual dos períodos encontramos o DNA, o cromossomo constituído por duas cromátides. Bem, é em T3, com toda certeza.
Esse período T3 abrange G2, prófase e metáfase. E migração das cromátides T4, obviamente. Gabarito letra C, fechadinho, essa questão sem problema. Muito interessante. Próxima. Questão de número 5, FUVEST. Na figura abaixo está representado o ciclo celular. Na fase S ocorre a síntese de DNA. Já vou marcar aqui, duplicação do DNA e do centrosomo ocorre na subfase S da intérfase. Na fase M ocorre a mitose e dela resultam duas células indicadas no esquema pelas letras B. Considerando que em G1 existe um par de alelos Bzão e Bzinho, opa, então vamos botar aqui, né? Aqui, ó, em G1 eu tenho um par de alelos, Bzão e Bzinho. Eu sei que na subfase S eu vou duplicar a quantidade de DNA. Duplicando a quantidade de DNA, tendo lá as duas cromátides. Então aqui o Bzão, aqui Bzão, aqui Bzinho, aqui Bzinho. Então em G1, esse é o arranjo. Após a subfase S, ou seja, em G2, esse é o meu arranjo. Considerando que em G1 existe um par de alelos, quantos representantes de cada alelo existirão? Quantos representantes de cada alelo? Eu tenho 2 representantes de Bzão e 2 representantes de Bzinho. Meu Deus, eu tenho 2 representantes de Bzão. Então, ao final de S, eu tenho 2 representantes de Bzão e eu tenho 2 representantes de Bzinho. Quando chegar em C, vai um para cada, eu vou ter um representante de Bzão aqui, um representante de Bzinho, um de Bzão aqui, um de Bzinho aqui. Considerando que em G1 existe um par de alelos, quantos representantes de cada alelo existirão ao final de S? 2. G2, 2 também. Em C, 1. 2, 2, 1, gabarito, letra E. Nesse momento, a gente finaliza, então, as questões relacionadas ao ciclo celular. Até a próxima, gente. Um beijo.